Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Primeiro podcast eu venho trazendo aqui Thiago, que é um enorme estrategista digital aí na área de produção de conteúdo, de marketing digital. Nada melhor do que ele mesmo contar um pouco sobre quem é Thiago. Conta aí pra gente. Primeiramente, quero te agradecer pelo convite, tá? De poder estar aqui compartilhando um pouquinho com você sobre a minha trajetória, sobre a minha vida, e te agradecer mesmo, cara, assim. Te vi alguns anos atrás e poder ver a tua evolução hoje, essa pessoa que você tá crescendo, desenvolvendo profissionalmente, é muito gratificante mesmo. Mas como ele pediu para me apresentar, né? Hoje eu ajudo pequenas e médias empresas a alavancar os seus negócios através da internet, né? Atuo como um consultor e estrategista, né? De negócios, de pequenos e médios negócios. Thiago, você costuma dizer que eu mudo, tudo muda. O que quer dizer isso? Da onde veio? O que isso impacta na sua vida ali no dia a dia? O que quer dizer esse eu mudo, tudo muda? Então, essa frase ela se tornou muito presente na minha vida em 2017. Né? Eu fiz um curso de formação em PNL e foi onde eu tive o primeiro contato com essa frase, né? Eu mudo, tudo muda. Só que eu já tive algumas experiências na minha vida, nos anos passados, que, de uma certa forma, essa frase ela já fazia parte de mim, já. Só que de uma forma inconsciente. Eu já entendia que tudo que eu precisava melhorar na minha vida, tudo que eu precisava, que eu queria avançar, o que eu queria dar um próximo passo, estava diretamente ligado ao meu comportamento, diretamente ligado às minhas atitudes. Então, em 2017, quando eu tive o primeiro contato, de fato, com essa frase, né? Eu mudo, tudo muda, eu meio que tomei posse dela para mim, porque ela é muito presente. Então, eu entendo que tudo que eu quero na minha vida, tudo que seja metas pessoais, seja metas profissionais, meta espiritual, tudo parte de mim. Então, se eu mudo o meu comportamento, a minha mentalidade, melhoro, aumento meus conhecimentos, automaticamente todo o meu ambiente da minha volta muda. Eu tenho o poder de fazer isso. Conforme o meu comportamento, eu mudo a minha mentalidade, eu mudo o meu comportamento, aumento o meu conhecimento, automaticamente toda a minha volta também vai ser mudada, né? Por conta das minhas decisões e escolhas. Eu lembro quando eu te conheci, não lembro o ano, Sim. mas eu sei que foi... Tipo assim, eu costumo esquecer as coisas, mas eu lembro vagamente que eu lembro que eu tava no Fluminense, na época que eu te conheci. O Projeto Vida Nova era lá no Fluminense. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu fui falar contigo. Que tu ficava ali na área de vídeo, tu precisava de... Não sei, eu nem lembro como a gente se conheceu, mas eu sei que foi nessa pegada de vídeo. Eu lembro que tu me falou, cara, na época, me incentivou até na questão de aprender After Effects e tal. Mas quem era o Thiago antes de entrar nessa jornada do digital? Tá. Mas antes eu vou te fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Pode, deve. Tá. Provavelmente deve ter sido por volta ali de 2016, 2017, mais ou menos, isso daí. 2017 ou 2018, mais ou menos isso daí. Quem era o Renan naquela época? Cara, naquela época eu tava... Eu sou um cara que tava com um foco absurdo em querer aprender. Aprendeu a parada no digital. O Renan daquela época era um garoto cheio de ideias. Eu ia chegar em alguma coisa ali, entendeu? Sim. Eu tive ali meus primeiros contatos com o mundo digital ali. Não tinha tanto conhecimento, não tinha tanta experiência. Então, quando eu te conheci, naquela época ali, foi o cara que eu... Pô, vou me espelhar nele. Porque até onde nas minhas proximidades, não tinha outra pessoa que conhecesse o mundo ali digital, que tivesse mais conhecimento do que você ali na época. Entendi. Então, o Renan daquela época era um garoto... Ainda é, né? Um garoto criativo pra caraca. Que gosta de aprender, cara. Sim. Gosta de aprender, então... se tu me apresentasse naquela época uma outra parada, eu ia topar, ia querer entrar pra aprender. Não sabia onde iria me levar, mas... Porque, na verdade, ali, o que você queria, além de aprender, você estava conseguindo enxergar uma possibilidade de acesso a informações que o ambiente que você estava não tinha. Entendeu? O ambiente que você estava ali, ele não te dava acesso a isso, e nem as pessoas que você conhecia. Mais ou menos isso que você falou. Isso aí. E eu era esse cara. Eu fui esse cara por muito tempo.
Na minha juventude, eu muito criativo, muito proativo, sempre pensando no que eu queria, sempre queria dar um passo maior, sempre queria crescer. Só que o ambiente onde eu mexia, onde eu estava, ele não me dava acesso a isso. E muitas das vezes eu precisei sair da onde eu estava, né, no caso ali de São João de Meriti, para, Barra, Recreio, Zona Sul. Na época foi mais Zona Sul, né? Que na época era mais acessível ali para mim. Essas pessoas que eu conhecia era a Zona Sul, Flamengo, Botafogo e tudo mais. Já era uma realidade muito diferente da que eu vivia, financeiramente falando, sabe? Então, eu começava a me espelhar e ver isso. Então, ver quais os caminhos que eu podia seguir. E assim, quando você fala essa parada para mim, eu me sinto muito honrado. Honrado mesmo. Você fala assim, cara, é um cara que eu quero me espelhar, um cara que eu quero modelar e tal. Só que eu já fui essa pessoa também, entendeu? Já estive nesse cenário onde você estava. Só que eu entendi que quando eu estava nesse posicionamento, se eu não mudasse a minha mentalidade, se eu não ajustasse o meu comportamento e se eu não adquirisse conhecimento nas áreas que eu queria, eu não ia conseguir avançar, tá? E respondendo agora a sua pergunta referente quem é o Thiago antes do digital, cara, eu comecei na área comercial em 2007, né? Eu trabalhei numa grande multinacional nesse ano, na verdade em 2008, que eu fui para ela, e eu pude ter contato, voltando aí, contextualizando ao que a gente acabou de falar, eu comecei a ver pessoas naquela época, pessoas que tinham a mesma idade do que eu, ganhando 20, 25 mil reais. Na época, o salário maior que eu tinha ganhado era um salário e meio, que era 500 reais, 500 e poucos reais. Chegava ali quase 600. E eu consegui ver ali pessoas que tinham a mesma idade do que eu, ou 2 anos mais velhos apenas. Ali eu estava com 23 anos na época, 22. Eu falava assim, cara, o que essa pessoa fez para ganhar isso? Então, foi meu primeiro contato com ganhos acima, né? Um cara de 20 anos, 22 anos ganhando 20 mil, 25 mil reais. E aquilo me estimulou muito. E eu decidi ir para a área comercial. Então, área de vendas, prospecção de clientes. Não foi meu primeiro contato com uma empresa grande, mas eu não tive muito sucesso ali, não. Né? Ganhava pouco, essa é a verdade. Nada mais que eu não ganharia no outro serviço. Cheguei ao nível de supervisão e tudo mais. Mas o meu grande encontro no digital foi para tentar achar um caminho de prospecção para novos clientes. Que na época, isso já foi em 2014, né? Eu fiquei de 2009 a 2014 trabalhando numa empresa na área de construção civil. Então, eu atendia clientes de pequeno porte, mas também atendia clientes de grande porte, né? 400, meio milhão de obra. Então, assim, para a época, né? Assim, hoje também é um valores altos, mas para a época era muito maior, né? Tinha um impacto maior. E eu era um cara que era comissionado. E chegou ali na área comercial, comecei a ter dificuldade de ter cliente. E eu fui tentar achar uma forma de eu conseguir trazer mais clientes para minha rede. Foi aí que eu tive meu primeiro contato com marketing digital em 2014. Então eu comecei a aprender, a fazer prospecção e eu falei, cara, aqui dá negócio. Então foi 2014. Em 2015 foi quando eu conheci ali o Érico Rocha, né? Fórmula de lançamento, em 2015. Não fiz fórmula de lançamento em 2015, fui fazer uma formação de gestão em marketing, aí me formei como gestor de marketing, né, ali em 2015. E logo depois eu fiz o fórmula e abri minha agência. E abri minha agência de marketing digital. Esse foi o meu primeiro contato. Em 2014 e 2015, já atuando já com marketing digital.